Deixa eu ver se tá vendo isso aqui. Vamos lá? Finalmente vou conseguir gravar aqui pra vocês e subir essa aula. Graças a Deus. Vamos continuar então. Na última aula nós fizemos uma revisão, falamos da importância do estudo da língua portuguesa, das variedades linguísticas que a gente tem presente hoje na nossa língua portuguesa e da importância de saber adaptar a nossa linguagem dependendo do lugar, do grupo, do contexto onde a gente está inserido e da forma como a gente pode trabalhar e como a gente quer que a nossa comunicação seja efetiva. Então, a gente fala da forma que a gente precisa ser entendido. Em grupos sociais diferentes, em ambientes diferentes, em épocas de vida diferentes. Hoje nós vamos partir do pressuposto mais gramatical. A gente, a gente vai ler, dar uma relembradinha hoje nas classes gramaticais, porque a gente está relembrando muita coisa que a gente já viu na nossa vida acadêmica e nas nossas aulas. O intuito não é só relembrar tudo que a gente já viu, né? A gente está trabalhando de novo a linguagem para a gente relembrar, para a gente saber a importância de cada coisinha, cada minúcia na hora da nossa produção linguística. Vamos lá começar a morfologia, então. Por que a gente está vendo morfologia hoje? Porque a gente vai ver minúcias da língua. A gente vai partir das minúcias para a área mais geral, que é a nossa última aula, que é gêneros sexuais. Então, hoje a gente vai dar uma relembrada na morfologia. Vamos lá? O que é a morfologia? É o estudo da estrutura das palavras de uma maneira isolada. Então, a gente está falando do campo da seleção. Cada palavrinha de uma frase tem um nomezinho. E é isso que a gente vai relembrar hoje. Na morfologia, a gente tem 10 classes distribuídas entre as variáveis e as invariáveis. As variáveis a gente tem substantivo, verbo, artigo, adjetivo, pronome e numeral. E nas invariáveis a gente tem advérbio, conjunção, interjeição e preposição. Vamos lá? Começar do substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome, denomina os seres, sejam eles seres visíveis ou não, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. Nos substantivos, a gente tem umas outras subdivisões. A gente tem os substantivos comuns, que são aqueles que designam os seres de uma mesma espécie de uma forma genérica. Como exemplo, a gente tem cidade, menino, cachorro. Como substantivo próprio, a gente tem seres de uma mesma espécie de uma forma particular. Então, aí, digo-se comum, a gente tem cidade, próprio de uma maneira particular, a gente tem Londres, Paraíba, Brasil. A gente tem também substantivo concreto, que é aquele que designa o que existe por si só ou na nossa mente. E eles existem independente de outros seres, sejam eles reais ou imaginários. Então aí a gente tem homem, fada, saci, mulher, fantasma. Temos também substantivos abstratos, que são aqueles que designam os seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Então, eles indicam uma ação verbal, um sentimento, uma característica, um estado. A gente tem vida, rapidez, viagem, saudade. Temos também os substantivos comuns, que são aqueles que, mesmo no singular, designam um conjunto de seres da mesma espécie. Como exemplo, a gente tem aí o enxame, que é o coletivo de abelhas, e a alcateia, que é o coletivo de lobos. Temos na morfologia também o artigo, que é a palavra que antecede o substantivo e o caracteriza em gênero e número para determiná-lo de modo particular ou geral. Então, onde tem um artigo, tem também um substantivo. Nos substantivos a gente tem aí, nos artigos a gente tem os artigos definidos. São aqueles que determinam um sujeito específico. O, a, os, as.
E temos também os artigos indefinidos, determinam o sujeito de uma forma generalizada. Então, eles apontam algo a alguém que não é específico. Uma, uns, umas. A gente tem também o adjetivo, que é a palavra que caracteriza o substantivo, indica e atribui uma característica, seja qualidade, defeito, estado ou condição, e concorda em gênero e número. Então, a gente tem aí amor materno. É porque é amor? Não, estou caracterizando, que é o amor materno. Momento feliz, pessoa hábil, homem simples. Tem também o numeral, que é aquele que quantifica os seres ou indica a ordem que ocupam em uma sequência. Então, pode funcionar como determinante do nome, porque ele modifica o substantivo. Pode ser classificado de acordo com a ideia que ele exprime. Então, nós temos numeral cardinal, que é aquele que trabalha a quantidade exata. 1, 2, 3, 4. Temos o numeral ordinal, que é aquele que indica ordem sucessiva. Primeiro, segundo, terceiro. Temos o numeral multiplicativo, que indica um aumento proporcional de uma quantidade, dobro, triplo. E o numeral fracionário, que indica diminuição proporcional, fração ou divisão, meio, metade e terço. Temos também o pronome, que é a palavra que designa os seres ou a eles se refere, indicando-os como pessoa do discurso. Temos sempre no discurso o emitor, receptor e algo ou aquilo do que se fala. Então, a gente tem a primeira pessoa como emissor, segunda pessoa como receptor e terceira pessoa, algo ou pessoa ou coisa, algo ou alguém de que se fala. Não tem um significado próprio, então o pronome ele varia em gênero, número e pessoa. Dos pronomes, a gente tem os pronomes pessoais, que são aqueles que indicam as pessoas do discurso, e são classificados como pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles que exercem a função do sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Me, mim, comigo, te, ti, contigo. Temos também os pessoais caso oblíquo, que substituem substantivos e complementam os verbos. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, ali, se, si, consigo. Temos também os pronomes possessivos, que são aqueles que exprimem posse. Meu, minha, teu, tua. Temos os pronomes demonstrativos, que são aqueles que indicam a posição de algum elemento em relação à pessoa no discurso, no tempo ou no espaço. Então, no demonstrativo, a gente tem aqueles que são variáveis. Esse, este, aquele, aquela, esta. E os invariáveis. Isso, isto, aquilo. Uma forma fácil de a gente decorar os pronomes demonstrativos é quando o objeto está próximo ou com quem se fala, a gente utiliza este, esta. Quando o objeto está longe de mim e próximo de vocês, é este ou esta. Quando ele está distante de quem se fala, quando ele está distante de vocês e perto de mim, esse, essa. E quando ele está distante de ambos, de mim e de vocês, aquele, aquela, aquilo. Os indefinidos são aqueles que substituem ou acompanham o substantivo de uma maneira mais vaga. Então, eles sempre são empregados na terceira pessoa do discurso. Algum, alguma, nenhum, nenhuma, muito. Temos também os pronomes relativos, que são aqueles que se referem a um termo que já foi dito. Então, eles são usados para evitar repetição. Pode ser um substantivo, um adjetivo, pronome ou um advérbio. Então, a gente tem o qual, a qual, os quais, as quais, cuja, quanto, quem, que, onde. Temos também os pronomes interrogativos, que são aqueles utilizados para expressar perguntas diretas e indiretas, e por isso têm um valor e uso específico.
são aqueles que a gente utiliza nas construções de perguntas diretas ou indiretas. Quem? Que? Qual? Quais? Quando? Quantas? E temos também os pronomes de tratamento, que são aqueles termos respeitosos empregados em situações mais formais. Vossa Excelência, Senhor, Vossa Majestade. E hoje nós temos o você. É o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Temos na morfologia também os verbos, que são as palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. Esse se flexiona em pessoa, número, tempo e voz. As pessoas que o verbo pode flexionar são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os números entre singular e plural. O tempo, presente, passado e futuro. E as vozes são as vozes ativas, passivas e reflexivas. A gente tem também o advérbio, que é aquela palavra invariável que modifica o verbo. Por isso que ele se chama advérbio. O ad é um termo que acompanha e o verbo é o verbo, a palavra. Então, ele está ali para modificar o verbo, acompanhar o verbo. Ele pode ser visto também como uma locução adverbial, que é quando a gente tem duas ou mais palavras que têm o valor de um advérbio. E geralmente ele é formado por uma preposição mais um substantivo, ou preposição mais adjetivo, ou preposição mais advérbio. No caso aí da frase, silenciosamente ela estudava para o concurso. A gente tem aí silenciosamente como advérbio. Eu posso transformar em locução adverbial. Em silêncio, ela estudava para o concurso. Então, o advérbio ele pode ser classificado de algumas maneiras diferentes. Ele pode ser um advérbio de modo, de intensidade, pode ser de lugar, de tempo, de negação, de afirmação ou de dúvida. Como que a gente descobre? Decorando essa tabelinha ou entendendo o que o advérbio está propondo naquela frase. A gente tem também a preposição, que é a palavra que serve de conectivo de subordinação entre as palavras e as orações. Então, ela vem antes da palavra por ela subordinada. Por isso que a gente chama de preposição. Ela vem preposicionada à palavra que ela está subordinada. Então, ela pode ser uma preposição essencial, que tem geralmente o valor, realmente o valor de preposição, são seguidas de pronome oblíquo. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre e etc. E também temos as preposições acidentais, que são as palavras essencialmente de outras classes que acidentalmente funcionam como preposição, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante. Temos também a conjunção, que é o termo que liga duas orações ou duas palavras do mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. José e Maria saíram. Estou ligando os sujeitos. Eu poderia falar José saiu e Maria saiu. Mas eles têm o mesmo valor. Se eu quiser unir os dois em uma frase só, eu posso. E por último, temos a interjeição, que é a palavra que exprime os nossos estados emotivos. Viva! Geralmente se trata de uma exaltação. Uau! Admiração e ai! Dor. Essas são as classes gramaticais que a gente tem na morfologia. Na próxima aula, a gente vai tratar sobre ortografia e pontuação, para aí sim a gente ir para a parte mais usual da linguagem do nosso dia a dia, tá bom? Vejo vocês na sexta. Tchau, tchau!